Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a Ana Lorena Marchi para bater um papo aqui no Entrou de Salto Alto. A Ana é coordenadora de futebol feminino na Federação Paulista e antes disso ela era coordenadora na Ferroviária. Inclusive foi na gestão dela que o clube ganhou o prêmio da Conafute de melhor departamento de futebol feminino de 2019, competindo com o Corinthians e Internacional. Roda o nosso bate-papo aí que ficou muito legal. Oi, Ana, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso bate-papo no Entrou de Salto Alto, no canal que é Impedimento. É muito importante para mim estar trazendo cada vez mais mulheres com representatividade e voz no meio do futebol. Então, muito obrigada. Eu já dei uma leve introduzida para a galera saber quem você é, mas eu gostaria aí que você desse um oi, falasse sobre você e como, já para começar, como o futebol ele entrou na sua vida e quando você enxergou que, bom, isso aqui vai ser minha profissão, eu vou trabalhar com isso? Primeiro, agradeço demais o convite, é um prazerzaço estar aqui com você, com vocês, pessoal que está ouvindo. Prazer muito grande é de ter cada vez mais espaço para as mulheres, falar um pouquinho, mostrar o trabalho, principalmente no futebol, que é um ambiente completamente ainda masculino, inclusive no futebol feminino. Dentro do futebol feminino, ele ainda é muito masculino e a gente está conquistando espaços cada vez mais, então é um prazerzaço. Eu sou daquela menina que também jogava futebol no meio da rua, com os meninos, com um irmão e muitos primos homens, amigos homens da família ali, dos amigos da minha mãe e do meu pai. Então eu acabava sempre jogando muito futebol na rua, né? Naquela época ainda se jogava esse futebol de rua, então eu jogava, estava ali. Mas eu sempre gostava de educação física, sempre gostei de educação física, na aula de educação física, adorava aqueles professores, falava, eu quero ser aquele professor, eu quero ser aquela professora de educação física, eu me via ali. Então eu só prestei educação física, não tive nenhuma outra, quero fazer engenharia aqui, quero fazer ali. Não, eu vou fazer educação física, era a única coisa, só prestei. Então, eu sabia que eu não ia ser jogadora de futebol, não me via como jogadora, então eu me via como professora de educação física. Fui atrás, passei, fiz educação física. No começo, eu ainda tentei fugir um pouco do futebol, né? Primeiro ano ali, segundo ano, tentando procurar outras coisas, mas aí eu já comecei a estudar futebol, fiz minha monografia, meu TCC foi em cima do futebol, já com análise de desempenho. Daí eu comecei a me ver como alguém que gosta realmente de futebol, que era o meu objeto de estudo. Daí, independente se é Ah, feminino ou masculino, já era uma coisa que me instigava a estudar o futebol. E o futebol, ele ainda no Brasil é uma coisa muito. Ah, todo mundo entende, né? Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo acha que gosta de futebol. Assim, eu comecei a falar: não, a gente precisa estudar. O futebol aqui no Brasil, ele não é ainda profissional, inclusive no masculino, de estudar, de fazer isso. Então, eu fui fazer mestrado. Então, eu fui para a área acadêmica, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, mas aí eu comecei a trabalhar também durante o mestrado e o doutorado na Universidade do Futebol. É um site que tem notícias, tem cursos, né, de capacitação. Então, eu comecei a capacitar também pessoas, comecei a gostar dessa área, sair um pouquinho da área acadêmica ali, conversar com pessoas da prática. Só que daí foi quando eu comecei a falar, pô, tô conversando com muita gente do masculino, cadê o pessoal do feminino? Cadê essas pessoas do feminino, né? Então eu comecei ali, então eu fiquei 7 anos na Universidade de Futebol, falando com muita gente, capacitando, me tornei coordenadora de conteúdo lá, então todos os conteúdos passavam por mim, o curso de gestão, foi quando eu comecei a gostar de gestão, né? Tem um curso de gestão técnica lá, então eu comecei a ter a equipe, comecei a gostar muito daquilo, e comecei a conversar com as pessoas do futebol feminino. Então, ali em 2016, comecei a gostar e daí eu comecei a me ver dentro da prática. Antes eu estava dentro da academia, mas o futebol sempre teve junto, né? Eu sempre faz parte de mim. Eu começou ali na universidade falar o futebol vai ser algo que eu vou estudar, continuo estudando até hoje e trabalhando na prática, mas é o que eu realmente amo, é estudar e tentar tornar cada vez ele mais profissional, mais perto da academia, tentar torná-lo cada vez
tá, né, perto do que a gente vê do que é ser profissional, né? A gente ainda está bem longe, inclusive no masculino. Joana, e como foi para você fazer parte da coordenação do Departamento Feminino de Futebol da Ferroviária, né? Que até então é o único time a ser 2 vezes campeão brasileiro, né? Do Brasileirão Feminino. E como foi também ser a coordenadora quando a Ferroviária foi reconhecida pelo prêmio da Conafute de melhor departamento de futebol feminino em 2019? Pô, muito legal, né? Acho que eu recebi, eu estava na Universidade de Futebol quando e eu falei, eu quero ir para futebol feminino. Agora eu vou sair de lá, eu quero ir, é uma coisa que eu queria sair. E eu já tinha dado meio que um aviso prévio, falou, gente, eu tô procurando emprego na área do futebol feminino, né? Tô indo. E daí foi quando eu acabei eu já conheci a Aline, né, Pellegrino aqui da federação, né? Então eu já tinha um contato com ela. Ela acabou indo na época que a seleção fazia algum. Quando a Emily estava, ela ia em alguns lugares fazer seletivas, fazer isso com a Sub-20, com a Sub-17. Então foi a Aline, foi a Emily, foi todo mundo para Araraquara. Eu falei, eu vou lá também, né? Conversar com todo mundo. E foi quando eu conheci o pessoal de lá e eu acabei recebendo o convite. Então, ter coordenadora de já era um grande clube, né? Isso foi em 2017. Ela já era campeã da Libertadores, já era campeã do Brasileira e campeã da Copa do Brasil. E tetracampeã do Campeonato Paulista. Então foi um baita convite, uma baita responsabilidade, mas ao mesmo tempo era um clube ainda completamente vinculado à prefeitura, né? Ela usava o nome Ferroviária, né? Então, para poder fazer as disputas de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, mas ela era completamente vinculada à prefeitura. E já tinha, né, surgindo a parte do licenciamento de clubes, onde os clubes grandes, né, eles iriam entrar dentro do futebol a partir de 2019. Então a gente já sabia naquela época, então a gente foi tentar profissionalizar ao máximo até 2019 para que a gente conseguisse competir com esses clubes, né, competir de várias maneiras. Então a gente resolveu profissionalizar várias coisas. Primeiro profissionalizamos a equipe técnica, né, que não era mais a comissão técnica, que não era mais vinculada à prefeitura. Então a gente começou esse movimento dentro do clube. Então a gente começou a entrar lá dentro do clube, toda a parte administrativa. Então a gente foi indo, foi migrando. Foi quando a gente começou também o departamento de marketing, que antes era uma agência que fazia, agora depois a gente foi começando aos poucos a introduzir com o departamento de marketing inteiro. Então lá hoje em dia é todo o departamento de marketing, não tem assessor do feminino, é a assessoria inteira, é um departamento integrado que atende todas as categorias que tem do clube. De 2017 a gente começou a profissionalizar algumas atletas, né? A gente escolheu algumas atletas que a gente sabia que ia ter mais visibilidade dentro do mercado, as mais velhas, que tinham mais história também dentro do clube, e a gente foi fazendo esse processo até que agora, final de 2019, começo de 2020, todas as atletas são profissionais, agora todas as meninas da base têm clube formador, então foi um processo de profissionalização inteiro de um departamento, né? Então, a gente foi trazendo cada vez mais mulheres para colocar ali dentro, então foi um processo bem legal de um departamento crescendo e sendo profissional. Então, eu acho que o reconhecimento de ter sido escolhido o melhor departamento, ele vai não só pelos resultados esportivos, né? Não é só por ter ganho, eu acho que é pelo resultado na base inteira também, né? Somos um dos poucos clubes que tem atletas convocadas em todas as categorias, tanto sub-17, sub-20 e profissional. Então você vê que é um clube também vinculado às escolinhas de esporte que tem na prefeitura. Então a parceria com a prefeitura continua. Então a gente tem um projeto onde se alguém ali da região com 12 anos de idade tem escolinha, tem isso, a gente sabe para onde encaminhar. Tem um processo muito bem estabelecido, um documento que orienta de como que é o processo metodológico ali, né? Como que trabalhar esse processo com a menina ali desde a base até o profissional, qual que é o perfil de atleta da Ferroviária. Tem isso, as Guerreiras Grenás têm um perfil, um DNA muito claro, então acho que isso fez com que a gente se tornasse esse clube, concorremos com outros dois grandes clubes, né, com o Inter tem feito um trabalho muito legal e o Corinthians sensacional, que ganhou em 2018, então foi uma honra participar, estar ali junto com todo mundo, acho que mostra a evolução do futebol feminino como um todo, mostra grandes trabalhos muito bem feitos e trabalhos bem feitos com a base, né? Então, eu acho que a gente nunca pode dissociar a base, porque daí você pega o elenco hoje em dia da Ferroviária, 40% do profissional vem da base.
Então você vê meninas ali que estão no clube, que têm a identidade do clube, como Jéssica, que veio faz tempo, saiu, voltou, Luana vem da base. Então você vê, tem muitas meninas que vieram da nossa base, vieram da base da Ferroviária, mas isso tudo acho que transformou. A gente tentou dar essa pincelada mais profissional. Então acho que foi isso, foi muito legal participar desse processo e ver que ele continua, né? Não é personificado, ele é ferroviária, independente de quem esteja lá. Continua super profissional, com pessoas muito bem capacitadas lá. Então eu fico muito feliz de ter participado desse processo de profissionalização de um grandíssimo clube que é a Ferroviária dentro do futebol feminino. Show. Eu acho até que você já respondeu um pouco da minha próxima pergunta, porque você ganhou 7 títulos em 3 anos de Ferroviária, né? Se eu não me engano. E eu ia te perguntar, por que você acredita, por quais motivos você acha que a Ferroviária ela tá tão à frente dos outros times femininos, principalmente os times de fora do estado de São Paulo? Porque a gente tem aí um Brasileirão feminino que na Série A1, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, só disputa o Flamengo, né? Falou que eu sou aqui do Rio, e inclusive é o único campeão fora do estado de São Paulo, né? De todas as edições do Brasileirão. Mas eu acho que muito disso que você falou explica o porquê da Ferroviária estar tão à frente, né, dos outros times. Não, com certeza. Eu acho que tem dois fatores. Lógico, tem a própria ferroviária, que ela é muito vinculada com a parte das categorias de base, né? Então, ela sempre foi. Ela já tem categoria de base há muitos e muitos anos. Então, você vê atletas até fora do país, em outros clubes que vieram da base da ferroviária. Então, ela faz muito tempo que ela já tem esse trabalho, essa integração entre todas as categorias. Então, isso tudo acho que acaba mostrando o sucesso que ela teve, né? Mas não só isso, o fato dela estar no estado de São Paulo também ajuda. Por exemplo, ela tinha categoria de base, mas ela tinha um campeonato para disputar. Então, isso é muito bom. Aqui em São Paulo tem os jogos regionais e tem os jogos regionais da juventude. Ou seja, a menina sub-18 ela já tem campeonato, independente se não seja federado. Porque aqui no estado a gente tem clubes vinculados à prefeitura que são muito fortes. Rio Preto, que já foi campeão, né, da cidade de São José do Rio Preto, foi bicampeão paulista, já foi campeão da Copa do Brasil. É um clube muito tradicional. São José dos Campos, que já foi tricampeão da Libertadores. Você vê Franca, um grande formador também. São todos clubes que têm categorias de base e vinculadas. Sim. E disputam. Então esses clubes já disputam há muito tempo categorias de base, eles já estão muito bem estruturados. Então isso faz o futebol paulista ser tão forte também. Então isso explica o sucesso tanto da Ferroviária quanto do futebol paulista, porque tem essa base, né, estadual muito forte, independente da federação. Daí veio uma federação agora cada vez mais forte, com campeonato de base, com o Paulista Sub-17, que está desde 2017, um Paulista super forte, super legal. Então, mostra a força desse futebol paulista, porque está muito vinculado a essas categorias de base, a esses jogos regionais, jogos abertos. Então, agora com uma federação muito forte. Então, acho que tudo isso vai explicar não só a força da Ferroviária, como a força do futebol paulista. Inclusive, já aproveito o link também para te perguntar como você enxerga a importância de ter mulheres à frente, né, da Federação Paulista de Futebol Feminino. A gente tem agora você como coordenadora, a Aline Pellegrino como diretora. Isso realmente faz diferença, né? Como você enxerga isso? Eu acho que ele é fundamental. A FIFA tem hoje em dia algumas diretrizes muito claras de como desenvolver a modalidade. Ela tem um planejamento estratégico para todas as suas associações membros, as suas confederações continentais e seus países dentro dela. Além disso, a FIFA ela pressiona muito forte os seus países com esses relatórios e assim, ela mostra quem tem departamento de futebol feminino, quem não tem. Que país que tem, que confederação continental que tem, porque ela mostra, e os resultados têm mostrado cada vez mais, quando você tem departamentos. Primeiro, é independente se é mulher. Primeiro, tem que ter um departamento exclusivo para o futebol feminino. Acho que isso até dentro da Federação Paulista mostrou muito bem que a partir de 2016, quando tem uma pessoa pensando exclusivamente nesse futebol feminino, alavanca muito grande. Tem uma alavanca.
cresce muito grande. Então, eu vejo que todas as federações deviam ter. E, além disso, quando tem mulher, facilita porque você acaba fazendo políticas para a inserção de mais mulheres, e os resultados têm mostrado que quanto mais mulheres, também os resultados esportivos também são positivos. Então, eu vejo que o fato de ter a Aline ali, agora eu, né? Mas é o quê? Por exemplo, tem diretrizes, o pessoal da competições. Vamos fazer o campeonato. Pô, vamos ter uma tabela talvez assim, ó, aquele time, vamos tentar. E você vai pensando que para eles vão pensar e qual a prioridade? Vai ser sempre o que dá mais visibilidade, o masculino. Quando você tem um departamento ali pensando, ele tá no dia a dia. Ó, tem um e-mail, a gente tá aqui, a gente tá copiado em todos os e-mails do departamento de competições, futebol feminino. Tum, vai para a gente, vai para a nossa caixa, a gente anda e caminha e faz diretrizes especiais para aquilo. Porque ele é um futebol que ele precisa de um planejamento estratégico diferente do masculino. O masculino ele precisa de alguns outros problemas, ele tem outros problemas, ele tem problemas, outras diretrizes que precisam ser feitas, e o futebol feminino outras, assim como dentro de um clube. Dentro da Ferroviária foi muito importante ter o departamento de futebol feminino exclusivo, pensando no dia a dia, com as suas demandas ali, mas ligado completamente com a diretoria do masculino. Então, você vê dentro dos clubes, é muito importante essa governança, né? Com quem que eu falo, como que eu falo. Ter um departamento exclusivo do futebol feminino. Então, acho que tudo isso mostra essa importância de ter mulheres à frente, mas também de ter esse departamento. Então, e é uma diretriz muito clara da FIFA para todas as suas associações membros, você precisa investir em departamento exclusivo e você precisa investir em capacitar mulheres e ter mulheres em cargos de gestão, para que elas pensem nisso. E não só em cargos de gestão no feminino, em cargos de gestão do masculino. Precisa cada vez mais de mulheres em cargos de gestão geral. Então, essa é uma diretriz que está vindo de cima para baixo e está vindo com muita pressão. Que bom, já está mais do que na hora, né? Show, Ana. Para finalizar, parabéns pelo trabalho que você fez tanto na Ferroviária quanto que você vem fazendo na coordenação da Federação Paulista de Futebol. E eu queria saber, aqui para fechar, se você tem algum recado para as mulheres que vão assistir esse vídeo, principalmente para as que têm vontade de trabalhar no meio do futebol, seja até mesmo como jogadora ou na parte de gestão, como você, porque a gente sabe, né, que ainda é um meio muito machista, muito predominantemente masculino. Então eu queria saber qual é o seu recado para essas mulheres. Primeiro, acho que é muito básico, mas é sempre não desista, né? E não acredite nisso, acredite que o futebol, eu acredito e eu estou vendo, e os resultados estão mostrando isso. Não é uma passagem, o Brasil já teve várias ondas de futebol feminino, né? 2007 ali, depois vai, desce, volta. Agora não, é uma constante, a gente está vendo que esse crescimento é constante, independente agora em fase de pandemia, vai crescer, temos patrocinador novo em seleção, tudo isso. E quando você cresce um futebol de mulheres como um todo, você cresce a inserção de meninas, porque cada vez times vão ter mais times para elas jogarem, então elas vão ter cada vez mais facilidade dessa introdução. E a gente tem visto que com a introdução de campeonatos de categorias de base, tem introduzido muitas mulheres dentro do mercado de trabalho, porque não tem muita gente especialista no futebol ainda feminino, né? Ainda tem poucas pessoas. E está surgindo muito, é um mercado de trabalho que está aumentando, os postos de trabalho estão aumentando. Quando você cria um campeonato sub-17, você cria times. Então, quando o Corinthians começa a fazer categoria de base, o Santos, e daí outros clubes, clubes cariocas, o Flamengo fez categoria de base, o Vasco, foi campeão, né, sub 18, você vê o Fluminense aí um legal trabalho. Então, com tudo isso, você vai criando postos de trabalho. Quando você começa a ter categorias de base, tem um sub-18. E se daqui a pouco a federação criar um sub-16, se ela criar um festival, vão ter cada vez mais equipes e vão ter mais chances das mulheres entrarem. Eu acho que isso tem aumentado muito o número. A gente viu aqui na Paulista, até os resultados dos últimos relatórios que a gente tem feito lá, é o que? De 2016 a 2019, o número de mulheres que estão dentro dos clubes aumentou assim absurdamente. A gente sai de 3 e vai para 45.
Mas por que que... Porque Poxa. aumentou o número de times, aumentou o número de equipes. Então, você vê o número de técnicas, mas não ainda tanto no profissional, mas muito na base. Mas daqui a pouco elas estão no profissional. Então, você vê que o número de cargos está aumentando, tanto daí da área de comissão técnica, da área de gestão, da área de técnica, para as atletas, cada vez mais oportunidades para essas meninas. E essas meninas têm que ter oportunidade no estado dela, na cidade dela. Ela não pode ter que sair do seu estado. Eu não acho isso, eu acho um absurdo uma atleta Uhum. com 15, 16 anos sair do seu estado e vir jogar, ela tem que ter oportunidades como estão tendo, né, cada vez mais. Eu acho que é isso, acreditem porque está crescendo, é um mercado, só que para isso se especializem. O futebol, ele precisa de pessoas cada vez mais capacitadas, vão atrás de conhecimento, vão atrás dessa especialização. Quando você tem uma mulher no cargo de gestão, você tem certeza que ela vai contratar mulheres. Isso também tem uma relação muito grande. Sim. Então, se capacitem, vão atrás, que as oportunidades elas estão surgindo. Ana, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite aqui de dar essa entrevista para o que é impedimento. E até uma próxima. Fico feliz aí de ter cada vez mais mulheres com os dados, enfim, as notícias que você trouxe aqui pra gente. E muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, um espaço de voz. Obrigada mesmo e parabéns pelo todo o trabalho que tem desenvolvido.